obscuro. Olá pessoal do canal Território Obscuro. Recentemente mandei um relato do que aconteceu com meu amigo João. E esse relato que vou contar agora aconteceu com a minha avó no ano de 1998. Até anexei algumas fotos do local que aconteceu. Ela se chamava Maria da Glória. Na época eu não era nascido, mas todos da minha família conhecem essa história e foi passado para mim. Bom, minha avó já não está mais nesse mundo. Ela faleceu no ano de 2007, com 71 anos de idade. Minha avó era uma pessoa bem religiosa, orava antes de dormir e de vez em quando alguém estava doente ou com algum tipo de dor, ela curava com orações e benzimentos. Ela era um tipo de curandeira. Minha avó também era parteira e era a única que fazia os partos na região onde eu moro. E foi num desses chamados para realizar um nascimento que ela viu o tal do lobisomem. Minha avó estava em casa e era por volta das 5 da tarde, quando a chamaram para realizar um parto que estava prestes a acontecer. Bom, tudo deu certo. O bebê nasceu e minha avó estava voltando para sua casa. Era bem tarde, cerca de 11 horas da noite. O percurso demorava uns 20 minutos até em casa. Na época, a estrada era de barro e estava começando as obras para asfaltar a estrada. Já tinha luzes de poste, mas distantes um do outro. Minha avó estava prestes a chegar na sua casa. Faltava apenas uns 50 metros. Minha avó nessa época morava atrás de nossa casa e a uns 20 metros da esquerda tinha uma casa onde morava o meu avô. Eles eram separados. A casa do meu avô fica de frente para a estrada, num barranco onde também tinha um banquinho de madeira que era iluminado pela luz de um poste bem fraco, onde agora é um ponto de ônibus. Foi ali onde tudo aconteceu. Minha avó viu algo se mexendo naquele banco e ficou parada. E quando aquela coisa se levantou e ficou em pé como uma pessoa, parecia um cão todo deformado. Tinha pelos negros e falhados, como se estivesse com um rabuge. Ela nos conta que aquilo ficou olhando para ela, com uma respiração forte. Os olhos brilhavam quando refletia pelaquela pequena luz do poste. Tinha quase uns 2 metros de altura. Ela se ajoelhou ali mesmo e começou a orar. Ela rezou para Deus a proteger daquilo. Fechou os olhos, demorou uns minutos e quando ela abriu os olhos novamente, aquilo já tinha ido embora. No outro dia, ela contou para meus irmãos e minha mãe e depois essa história foi contada para mim. Ela disse que viu um lobisomem e todos nós acreditamos nisso, pois minha avó era uma pessoa de fé e não tinha um porquê de inventar mentiras. Ela nos contava que de uma família de 6 meninas, se o sétimo a nascer fosse um menino, esse se transformaria num lobisomem e numa noite de quaresma correria 7 cidades próximas. E coitado de quem fique no caminho dessas bestas, pois se ela tiver a chance, irá matar sem piedade. E ela se livrou do bicho naquela noite, porque rezou. Se corresse, ela não ia conseguir escapar, e rezar foi a melhor decisão que ela tomou. Bom, esse é o relato da minha avó. Gosto muito dele, pois Deus protegeu minha amada avó daquela criatura. Obrigado ao pessoal do canal do Território Obscuro. Tenha uma boa noite e até. Tá aí galera, vamos aí a um segundo relato. Mas antes, deixem aquele like aí, ajuda muito o canal. Na minha adolescência, tive algumas experiências com o sobrenatural. Seguiam-se os anos 90. Lá por 1994, eu morava no centro de Porto Alegre e meus amigos moravam no bairro Santo Antônio. E todo final de dia eu ia ao encontro deles
Passava pelo bairro Cidade Baixa, Azenha e logo tinha a praça do cemitério antiga, formada por antigos pinheiros, chamados de ciprestes. Seguiam-se longos quarteirões de cemitério de ambos os lados das ruas e a copa das árvores cobriam a calçada do antigo cemitério da Santa Casa, o qual eu subia a lomba costeando seu grande muro. Passavam das 18 horas, era outono, tempo cinzento. Me distraía, ouvindo um som no meu Walkman. Aproximava-me do cemitério São José, quando eu olhei para a frente e avistei uma mulher caucasiana, cabelos crespos, castanhos, cortado aos ombros, olhos claros, vestido branco de renda, o qual ela segurava suas pontas. Tinha os pés descalços e sorria sutilmente para mim, balançando o vestido levemente de um lado para o outro. Então eu, adolescente, me animei e pensei, me dei bem. E com todo o testosterona da idade, eu me aproximava dela, que sempre se mantinha a uma distância de 2 metros de mim, sempre andando de costas. Ela entra dentro de um dos cemitérios e eu, determinado, fui atrás. Desci as escadas. Logo, olhei para a frente, uma longa estradinha de lajes e vários ciprestes em volta. Olhei entre eles e atrás deles e nada. Forcei as entradas dos mausoléus e nada, trancados e cadeados. Dei a volta correndo neles e nada. Saí para fora e ninguém. Não tinha como ela sumir e correr quarteirões e eu não a vê-la. Fiquei sem saber para onde ir ou o que pensar. Bom, esse fato ocorreu comigo quando eu tinha meus 17 anos. Hoje tenho 45. Obrigado por contar aí no canal. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Morávamos na Campanha em 1986, região inóspita, cercada de campo e terrenos baldios. Então a criação de animais como aves e suínos eram comuns entre os moradores. Não existiam supermercados e os bares, chamados bolichos, eram longe, se tornando afastados demais para irmos sempre. Então o cachorro era um companheiro ideal para guardar a casa e cuidar dos animais contra o ataque de graxaíns, zurrilhos, sorro, gaviões e ladrões. Mas no nosso pátio já haviam morrido alguns filhotes, talvez decorrente da sinomose que impregna no solo. Mas eu tinha um filhote de uma raça que se chamava de barba de arame, por terem um focinho com um pelo que lembrava uma barba. Este ficou pesteado e morreu de um dia para o outro. Peguei seu cadáver e larguei na água corrente de uma vala, uma imensa dor pela perda do meu filhote. Nesta noite, caiu uma chuva intensa, com muitos raios e trovões. Então, sem ter mais o que fazer, eu fui me deitar, acordando de madrugada com barulhos na porta da cozinha. A chuva ainda caía, fazendo barulho na copa das árvores e no pátio. Mas o barulho na porta da cozinha ainda persistia, semelhante a arranhões. Então eu, com meus 10 anos de coragem e juízo que eu não sabia distinguir ainda, abri a porta e me deparo com o mesmo filhote, deitado, encolhido no canto da porta. Surpreso e sem ter noção do impossível, o peguei no colo e o trouxe para dentro, levando para deitar comigo. E assim foi. Ele me acompanhou por anos. Mas até hoje eu me pergunto, se era meu filhote, como pude ter visto e tocado ele duro e morto em minhas mãos? Tá aí, galera, 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Galera, quem tiver relatos iguais a esses e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, deixa aquele like aí, se inscrevam no canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição do vídeo.
Galera, muito obrigado e até a próxima.